Bom dia, bom dia, bom dia. Tudo bom, minha gente? Gente, desejo a todos vocês, uma excelente segunda-feira, uma semana abençoada por Deus, Que Deus abençoe cada um de vocês sempre, tá? Bom, gente, vamos dar continuidade às nossas videoaulas, As nossas aulas remotas. E então, nós vamos dar continuidade ao nosso assunto da aula anterior, que era o quê? As bactérias, Falamos do quê? Do reino Monera. Então, na aula de hoje, nós vamos falar de dois tipos de bactéria, dos cocos e dos bacilos. Os cocos, eles se formam em colônias. E quanto a essa sua formação, elas podem ser diplococos, estafilococcus e streptococcus. Já os bacilos, eles se formam em flagelo, E podem ser extralactobacilo, extralactobacilo, certo? Então, como vocês já sabem, já foi falado aqui, já foi dito na aula anterior, que as bactérias, elas podem ser encontradas em todas as partes, Nós encontramos as bactérias. Pode ser encontrada numa caneta como essa, ela pode ser encontrada em uma caixa como essa, ela pode ser encontrada nas nossas mãos, elas podem ser encontradas no nosso corpo, no banheiro, na cozinha, em várias partes da nossa casa e do nosso corpo. A nossa boca é habitada por milhares de micro-organismos, fungos, bactérias, Principalmente as bactérias, Então, esses micro-organismos formam o que nós chamamos de flora bucal, certo? Então, por isso é tão importante a higienização do nosso corpo, a higienização das nossas casas, para evitar o acúmulo de bactérias nocivas à nossa saúde. Mas assim como toda espécie viva, as bactérias também se reproduzem. Então, elas podem se reproduzir de duas formas, assexuada e sexuada. Então, nós vamos falar aqui primeiro da reprodução assexuada, que é considerada uma reprodução mais simples, certo? Então, a reprodução assexuada, ela é considerada uma reprodução mais simples. Apenas com o quê? Com a duplicação do material genético de uma única bactéria, certo? Uma única bactéria duplica o seu material genético, dando origem a duas bactérias filhas exatamente igual à bactéria mãe, sem nenhuma mudança genética, já que é apenas como se fosse uma cópia, certo? Então, na reprodução assexuada, ocorre que a duplicação do material genético de uma única bactéria, dando origem a duas bactérias filhas, com material genético exatamente igual da mãe. Já na reprodução sexuada, o processo é conhecido como conjugação. Então, esse processo é conhecido como conjugação, onde o quê? Onde é necessário duas bactérias, duas bactérias. Uma é a receptora, e a outra é a doadora. Então, a receptora recebe o material genético da doadora, dando origem a uma nova bactéria, só que com material genético modificado. Por que esse material genético é modificado? Gente, esse material genético, ele é modificado por quê? Porque há dois tipos de material genético, duas bactérias diferentes se juntam e dão origem a uma nova bactéria, certo? Então, essa reprodução, ela acontece de forma sexuada. Por quê? Porque necessita de dois tipos de material genético que se unem, dando origem a uma nova bactéria, certo?
Então, quanto à nutrição, né, as bactérias elas podem ser heterótrofas ou autótrofas, certo? Então, elas podem ser heterótrofas ou autótrofas. As bactérias heterótrofas, gente, elas são aquelas que não são capazes de produzir o seu próprio alimento, certo? Então, as bactérias heterótrofas são aquelas que não podem ou que não conseguem produzir o próprio alimento, certo? E elas podem ser parasita ou saprófitas, certo? Elas não conseguem produzir o alimento, certo? São bactérias que podem ser parasitas e bactérias que podem ser chamadas de saprófitas, certo? Então, as bactérias parasitas são aquelas que necessitam de um corpo, necessitam de um ser vivo para se alimentar. São elas as causadoras de doenças, né? São essas bactérias parasitas que causam doença ao nosso organismo. E as saprófitas são as bactérias que se alimentam de restos de animais mortos, né? de matéria orgânica em decomposição. São as bactérias que ajudam na nutrição do solo, né? Elas ajudam a fazer esse trabalho na decomposição de matéria orgânica morta. Já as bactérias autótrofas, certo? Autótrofas são aquelas que conseguem sintetizar o próprio alimento. Então, as bactérias saprófitas, elas conseguem produzir o seu próprio alimento, certo? Então, elas sintetizam a energia e produzem seu próprio alimento. Então, são chamadas de bactérias autótrofas, certo? Então, essa produção de alimento ela acontece como uma fotossíntese ou uma quimiossíntese, né? Então, elas transformam a energia em alimento. Pronto, então as bactérias elas podem ser heterótrofas, né? Que são aquelas que não são capazes de produzir o seu alimento, e podem ser parasitas ou saprófitas. Parasitas são aquelas o quê? Que precisam de um ser vivo para poder se alimentar. São as chamadas parasitas causadoras de doenças. Saprófitas, como eu já falei, são aquelas que se alimentam de matéria orgânica morta, de restos de animais mortos, e ajudam que no processo de decomposição, dando que a origem a fertilização do solo, por exemplo. Então, elas ajudam nesse processo de decomposição das matérias orgânicas. E as autótrofas são aquelas capazes de produzir o seu próprio alimento através de quê? Da fotossíntese ou da quimiossíntese, certo? Então, gente, na próxima aula a gente vai falar sobre as cianobactérias e sobre as doenças provocadas por bactérias, certo? Então, gente, até a próxima aula. Tchau, tchau e fiquem com Deus.